Cris, por favor. Boa noite a todos. Lição de ambientação 145. Não és um observador distante da vida. Estás na condição de membro do organismo universal, investido de tarefas e responsabilidades de cujo desempenho por ti resultarão a ordem e o sucesso de muitas coisas. A postura de quem observa de fora produz enfoques e conclusões equivocados. No entanto, a participação consciente da medida correta e propicia melhor compreensão dos dados ao alcance. Considera-te pessoa valiosa no conjunto da criação, tornando-te cada dia mais atuante na obra do Pai e fazendo-a melhor conhecida e mais considerada. Tu és herdeiro de Deus e o universo, de alguma forma, te pertence. O que eu entendi dessa lição é que vem nos chamar, né, a responsabilidade da importância que cada um de nós tem no desenvolvimento do universo, né, de forma positiva. Então, a gente tem que se observar mais no nosso comportamento, nos nossos pensamentos, né, para que a gente possa estar atuando de forma positiva, ajudando, né, o universo se transformar em ser uma coisa melhor, um mundo melhor. É isso que eu entendi. Ok, mais alguém? Então vamos à nossa prece. Senhor Jesus, Mestre amado, em agradecer, Senhor, a oportunidade de estarmos aqui reunidos, que esse estudo possa entrar realmente nos nossos corações, que nós possamos tirar o maior proveito de todas as lições, para que possamos nos aprimorar as nossas mais inclinações. Jesus querido, Mestre amado, eu agradeço a oportunidade, peço licença a Jesus e os nossos amigos espirituais para dar abertura ao nosso estudo de hoje. Muito obrigada. Amém. Ok, obrigado, Neide. Bem, Então, estamos aí com a bola e o Valdemir e o Carlos. Dona Verinha, seja bem-vinda, Dona Verinha. 17, então, Valdir? Isso, começar na Boa 17. noite, Carlos, dá licença. Eu estou meio confusa porque eu estou no celular. Estou com um problema aqui hoje, mas vou acompanhar, tá bom? Fique tranquila. Vamos lá, Carlos. Vamos lá. Carregar sua cruz. Quem quiser salvar a vida, perdê-la-á. 17. Benditosos serei quando os homens vos odiarem e separarem, quando vos tratarem injuriosamente, quando repelirem como mal o vosso nome por causa do Filho do Homem. Rejubilai nesse dia e ficai em transporte de alegria, porque grande recompensa vos está reservada no céu, visto que era assim que os pais deles tratavam os profetas. São Lucas, capítulo 6, versículo 22 e 23. Ouvindo essa passagem, já li essa passagem algumas vezes, me lembra muito o Sermão da Montanha, as Bem-aventuranças, lá na abertura do Sermão da Montanha, né? Bem-aventurados aqueles que os mansos e pacíficos, bem-aventurados que têm puro coração, as bem-aventuranças de uma maneira geral. Bem-aventurados ou bem-ditosos, bem-felizes, sereis quando os homens vos odiarem e separarem. Isso nos indica que o caminho que precisamos trilhar para seguirmos o Cristo não é um caminho de flores. Não esperemos encontrar facilidades. É claro que nós não vamos precisar, a exemplo dos primeiros cristãos, entregar a nossa própria vida lá no circo, numa arena, numa fogueira. Mas não encontraremos facilidade, não encontraremos essa moleza, como a gente costuma dizer, para seguir o Cristo. Porque seremos odiados e seremos injuriados
porque, por seguirmos o Cristo. Ainda agora estava conversando com estava numa outra reunião, e uma mãe falando da dificuldade do filho de acreditar. E aí essa divisão que Jesus fala também, falou no capítulo 23, da estranha moral, da divisão entre pais e filhos. Porque o filho questiona a mãe e diz: Você tem certeza que o Cristo existiu? Você tem certeza que ele existe? Então, e criado, segundo ela, dentro dos preceitos cristãos, evangelizados e tudo mais, e ao longo da história acabou se perdendo. E ela disse para ele: Eu não tenho certeza. Não tinha jornal, não tinha internet, não tinha nada, então eu não posso dizer nada. Mas, se você fizer, se você seguir metade do que esse possível Jesus ensinou, você com certeza vai estar bem. Então, a nossa preocupação precisa ser no sentido de seguirmos esses ensinamentos. Porque ele diz: Rejubilai nesse dia e ficar em transporte de alegria, porquanto recompensa vos está reservada no céu, visto que era assim que tratavam também os profetas. E lembramos aqui a parábola, outra parábola, né, do festim de bodas, quando os convidados para a festa mataram os enviados, que eram os profetas. E Jesus lembra de novo aqui: assim também trataram os profetas. Os profetas, quase todos, foram mortos por falar em nome de Deus. Por não seguir, por contrariar, não seguir, não, por contrariar as resoluções materiais, por contrariar a cultura daquele instante. E Jesus veio mudar tudo que tinha sido pregado, ou quase tudo que tinha sido pregado até então. Ele veio trazer um pai amoroso, um pai, né? Não um justiceiro, não um vingador. Então, essa é a interpretação que eu faço desse texto bíblico, entendendo aqui, de novo, associando as bem-aventuranças. Diga, Rosângela Gomes. Oi, oi. Fale, ouçamos. É, falando sobre isso, eu assisti um vídeo de uma palestra do Haroldo Dutra, que ele estava falando justamente sobre isso, eu acho. É sobre fé. E eu achei muito, mas muito interessante. Eu acho que deveria ser mais colocado isso para as pessoas, até se tiver uma oportunidade dentro da nossa palestra lá, pública, é, o verdadeiro sinônimo de fé. Que às vezes, assim, acho que a maioria das pessoas acha que ter fé é acreditar. Eu não vou saber falar exatamente nas palavras dele, mas a fala dele foi simples e muito sucinta. É, ele falou: acreditar, você pode acreditar em várias coisas, né? Mas fé tem a ver com, eu acho que vem só com a língua grega, não sei, de fidelidade, você ser fiel. E aí ele diz que é muito difícil realmente, né? Você ser fiel a outro, porque Deus é o outro, né? Então, eu não vou saber agora exatamente, mas muito, muito esclarecedor a, a, a palestra, a fala dele, né? Então, acho que gira muito em torno disso, né? O que significa ver realmente fé? Fidelidade. Exatamente. E a maioria das pessoas acha que é somente você acreditar, né, em algo ou alguma coisa, em alguém. Eu acho que a maioria das pessoas, até mesmo que está dentro, né, das instituições, das casas, pensam assim. Para mim foi bem esclarecedor
o que ele falou. Depois coloca lá no grupo, para todo mundo participar, todo mundo ver. Quem Tá, quiser eu vou procurar participar. aqui. Vou procurar aqui, vou postar. Tudo bem. Baixa a tua mãozinha. Isso. Alguém mais? Então vamos lá, Carlos. 18. Chamando para perto de si o povo e os discípulos, disse-lhes: Se alguém quiser vir nas minhas pegadas, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Porquanto, aquele que se quiser salvar a si mesmo, perder-se-á, e aquele que se perder por amor de mim e do evangelho se salvará. Com efeito, de que serviria um homem ganhar o mundo todo e perder-se a si mesmo? São Marcos, capítulo 8, 34 a 36, Lucas 9, 23 a 25, Mateus 10, 38 a 39 e João 12, 25 e 26. Esses 4 evangelistas anotaram. Normalmente não acontece, dificilmente acontece os 4 evangelistas anotarem o mesmo texto. Se alguém quiser vir a mim, se vir nas minhas pegadas, renuncie a si mesmo. Isso é um convite ao nosso desapego. Isso é um desapego ao nosso egoísmo, principalmente. Nós ainda nos vinculamos muito, nos valorizamos muito o nosso eu e esquecemos de nos renunciar a esse egoísmo, a esse ego que ainda é bastante intenso em nós. Então, nós, para seguir o Cristo verdadeiramente, precisamos nos unir a Ele em espírito e em verdade. Precisamos unir a Ele em alma. Por isso ele diz, né, que preciso, siga-me porquanto aquele que se quiser salvar, a si mesmo perder-se-á. Porque ninguém vai se salvar, dentro da explicação dele, dentro do ensinamento dele, sem o seguir. Porque eu sou, ou ele é, né, usando aqui as palavras dele, ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai senão por ele. São palavras dele. Então, se eu quiser me salvar por mim mesmo, desligado dos ensinamentos do Cristo, e por favor, não estamos falando aqui do Cristo, mas dos ensinamentos do Cristo. Se eu quiser me desligar dos ensinamentos do Cristo, com certeza eu vou me perder, porque o orgulho no nosso estágio evolutivo ainda é bastante grande, é bastante intenso. Então, cada um de nós precisa abrir mão do nosso ego e nos unir em espírito e verdade aos ensinos do Cristo. E, de novo, não é ao Cristo em si, porque tem muitos não cristãos no planeta hoje, né? Uma boa parte do planeta não é cristã, o Oriente praticamente todo não é cristão, mas todos que praticarem o bem, todos que fizerem a caridade, estarão nesse caminho do bem, estarão nesse caminho que Jesus ensina, nessa verdade que ele nos mostra. E com isso atingiremos a vida, porque ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, tenhamos cuidado, como diz a Rosângela, na nossa crença, porque crença é relativo. A crença muda ou pode mudar ao longo do tempo. A história, a ciência muda, a história muda. Então, quantas crenças nós já tivemos e tivemos que modificá-la ao longo do tempo. Então, por isso eu sempre digo, eu não acredito, eu tenho certeza. Hoje é a minha certeza. É diferente de acreditar. É diferente de ter fé. É ter certeza. É ser fiel àquele ensinamento. É claro que deixa eu usar aqui a primeira pessoa. É claro que o meu nível de fidelidade ao Cristo, ou aos ensinamentos do Cristo, ainda está muito deficiente, está muito deficitário. Por quê?
eu sou um espírito com muitas dificuldades. Eu sou um espírito, conforme está lá escrito no livro dos Espíritos, de terceira ordem. Então, com muita dificuldade. Mas, dentro das minhas dificuldades, dentro das minhas limitações, eu preciso estar certo. Este é o caminho, a verdade e a vida. E eu só vou chegar ao Pai, isto é, só vou chegar à perfeição, só vou chegar ao bem, caminhando junto com esse cidadão, junto com esse mestre, com esse professor, com o Filho do Homem, que o Pai mandou-nos para servir de modelo e guia. Precisamos ter isso em mente e nos esforçarmos para caminhar nessa direção. Diga, Carlos Santos. Voltando ao contexto da época que ele viveu, aquelas pessoas que ele perguntava, né, se queria ser salva, elas creiam nele ou tinham fé? Acreditavam que ele... Acreditar, né? Vamos voltar a acreditar. Que ele poderia curar ou tinham fé? Em realidade, Carlos, pelo menos dentro da minha percepção, dentro da minha interpretação, as pessoas que procuravam o Cristo, à época do Cristo, a grande maioria delas não tinha noção do que seria ou do que é o mundo espiritual. As pessoas estavam interessadas em curar a lepra do corpo, da pele física, em curar a cegueira, em curar o aleijão. E, de certo modo, Carlos e amigos, eu ainda vejo isso muito hoje. Pessoas buscando o milagre. Então, ontem não, segunda-feira. Ontem. Ontem foi segunda-feira, né? Conversando com um rapaz lá no consultório, e ele me contando uma situação de que ele estava pedindo a Deus um milagre para uma determinada pessoa, que está com câncer nos ossos, nos olhos, nos rins, nos fígados, no intestino. O cara está com... É praticamente um câncer. Mas ele pedindo a Deus que fizesse um milagre. E se fizer esse milagre, ele vai curar. Mas daqui a pouco, ele não vai morrer de novo? Lázaro morreu de novo. A filha de Jairo morreu de novo. Ou melhor, morreram, né? Não tinha morrido ainda. Então, a grande maioria das pessoas que buscavam Jesus à época entendia a salvação como a terra prometida, a Canaã, desde o tempo de Moisés, e a felicidade era a cura das doenças físicas, coisas que Jesus veio exatamente pregar o contrário. Tanto é que quando ele conversa com Nicodemos, ele fala lá do nascer de novo, e Nicodemos pergunta, mas como eu, velho, posso nascer de novo? Ele diz, mas você é doutor em Israel? Você é doutor da lei e não sabe como isso se dá? Se eu te falo das coisas da terra, você não conhece, não entende? Como é que você vai entender das coisas espirituais? E ele era um doutor. Ele era intérprete da lei. Eu não sei se vocês já viram, eu comecei a ver a série Chosen e o Nicodemos é bastante destacado, pelo menos na primeira temporada. É bastante destacado o papel do Nicodemos. As pessoas tinham muito essa ideia de eu vou me curar, eu vou ficar bom, eu vou ficar rico, eu vou ganhar isso, eu vou ganhar aquilo. Mas a parte espiritual mesmo ainda estava muito iniciante, muito, como é que eu vou dizer, muito em latência. E Jesus vem exatamente trazer isso, inverter esse papel, né, da terra prometida física para uma terra prometida, uma Canaã no céu. Céu aqui com aspas, né, no plano espiritual. Não sei se pude te ajudar de alguma maneira. Ok? E essa questão da cura, né, depende muito do ponto de vista, né? O espiritismo ele vem exatamente trazer qual a verdadeira cura que nós devemos buscar. E não necessariamente a cura do mal físico. Nós podemos continuar com o mal físico, mas estarmos curados espiritualmente
e nos relacionarmos de forma muito distinta com o mesmo mal. O mal que pode nos levar ao desespero e o mal que pode nos desenvolver a resignação. É o mesmo mal, né? O mesmo problema, mas com visões completamente diferentes. É essa cura, né, que nós devemos sempre buscar, porque às vezes não está ao alcance de ninguém mudar esse cenário. O Valdemir até trouxe aqui alguns casos, né, de pessoas vultos aí na história religiosa que sofreram dores, mas seus males estavam curados. É o caso aí de o mais emblemático, né, que na minha percepção do Saulo, que virou Paulo, né? Como esse homem sofreu, cara. Sofreu não, padeceu, né? Mas estava com a alma liberta, né? Então acho que é nesse sentido que a gente precisa entender quando ouvimos falar aqui em curas, né? Não nos reportarmos ou segregarmos o entendimento à cura física, né? E sim evidenciarmos a busca pela cura espiritual. Isso é bastante verdadeiro, Mauro, e é interessante, que me lembrou um outro caso, né? A gente tem muitos casos, né? Tem anos e anos de consultório, então tem muitos casos que vem à mente nesse momento. Mas me lembro de uma pessoa, uma senhora, já com uma certa idade, me procurou certa vez, já com câncer em metástase. Então ela estava câncer do pulmão, câncer do fígado, diversas partes do corpo. E toda semana ela tinha que ir no hospital para tirar a água da pleura. Ela tirava 1 litro de água da pleura, a cápsula, a capa do pulmão. E nós começamos a conversar. É claro que ela iria morrer. Pelo menos tudo indicaria, obviamente. Mas eu não sou eu que vou determinar isso. Mas metástase pelo corpo inteiro, até para andar estava difícil. Ela andava se arrastando, apoiada por bengala, por outras pessoas. E ao longo de 3, 4 meses, ela desencarnou. Mas eu posso dizer, ela desencarnou curada do câncer. Ela desencarnou com o câncer, pelo câncer, mas curada do câncer. E essa é a cura, é a verdadeira cura. As últimas sessões, eu lembro dela falando, né, o quanto ela estava feliz por estar caminhando para o Cristo, por estar caminhando liberta de todos os preconceitos, as dores, os sofrimentos que ela tinha. Tinha sido uma pessoa extremamente preconceituosa, que ela nos permita trazer o exemplo dela aqui para nos auxiliar. E, segundo ela até é uma professora, e ela tinha preconceito contra crianças especiais, especialmente Down. Ela não gostava nem de ver. Então, tinha um preconceito que aquilo era mongol, era aquela coisa bem preconceituosa. E pelos caminhos do Cristo, pelos caminhos de Deus, a gente não conhece os caminhos, a neta dela nasce. Ela reencarna uma neta dela, ou nasce uma neta dela, com síndrome de Down. Isso mudou toda a vida dela. O que era uma desgraça na vida dela virou um motivo de crescimento, de trabalho. Então, essa cura que nós precisamos buscar, efetivamente, é a cura do espírito. Agora, a cura do corpo, gente, por mais que vivamos, eu vou viver aqui 100 anos, eu sempre brinco, eu quero viver 120 anos. Agora já não sei mais se eu vou viver 120, mas eu sempre brinquei isso, né? Ao longo da minha história. Eu quero viver 120 anos trabalhando. Mas mesmo que eu viva 120, 240, o fato é, eu vou desencarnar. Esse corpo vai se decompor. O indecompor, como é que eu vou dizer isso? Eu não sei. O que não se decompõe, eu não sei a palavra, tá? Não me vem à cabeça, pelo menos. O que não se decompõe é a alma, é o espírito. Então, esse sim precisa ser prioritário. Levantou a mão aí, Cláudio? Não? Ah, tá só ajeitando os óculos. Então, esse é o nosso. Precisa ou precisaria.
deixa eu mudar também o tempo do verbo. Precisaria ser a nossa prioridade. Nós ainda, mesmo espíritas, e esse rapaz que eu estou falando, que é milagre, está orando a Deus pedindo milagre, é um espírito, frequentador de casas espíritas, trabalhador de casas espíritas, e ainda pede um milagre. Aí a gente tem que ter esse cuidado para não nos deixar envolver por essas situações temporárias, materiais. Tudo bem? Continuemos então, Carlos. 19. 19. Rejubilai-vos de Jesus quando os homens vos odiarem e perseguirem por minha causa, visto que sereis recompensados no céu. Podem traduzir-se assim essas verdades. Considerai-vos ditosos quando haja homens que, pela sua má vontade para convosco, vos deem a ocasião de provar a sinceridade da vossa fé. Porquanto, o mal que vos façam redundará em proveito vosso. Lamentai-lhes a cegueira, não os maldigais, porém. A lucidez de Kardec, né? Kardec é muito lúcido nas falas dele, nos textos dele. Considerai-vos felizes quando haja homens que, pela sua má vontade para convosco, vos deem a ocasião de provar a sinceridade da vossa fé. Porquanto o mal que vos haja vos façam, redundará em proveito vosso. Então, seremos felizes, né? Considerar-nos-emos felizes a partir do momento que essas pessoas nos derem motivo para provar a nossa fé, como foi o caso lá dos primeiros cristãos. E como a gente diz, hoje, pelo menos a gente sempre fala isso aqui lá no SEAC, todo lugar que a gente vai, é a respeito da paciência. Então, precisamos ser agradecidos àquelas pessoas que nos trazem a oportunidade de exercermos a paciência. Então, assim também, todos aqueles que nos tragam a oportunidade de mostrarmos a nossa fé, como foi o caso da Joana, da Joana de Cusa, ou Joana de Ângeles, e mostrou a fé diante de uma dor imensa. Eu imagino ver um filho sendo queimado vivo, o quanto isso deve ter doído para ela, mas ainda assim, a fé estava acima desse fato. Então, ela precisaria, ou com certeza o fez, agradecer àqueles verdugos que deu a ela a oportunidade de demonstrar a fé que ela tinha e que ela continua tendo com toda certeza. Diga, Mauro. Eu queria lembrar que nessa fala aqui do Evangelho, né, ele nos indica que essa fé precisa ser vivida a todo momento, né? E não demonstrar a fé no seu âmbito religioso. Não. Essa certeza, essa crença, né? Ela precisa ser vivida onde quer que estejamos. E não reservarmos essa demonstração de fé apenas em um contexto, seja na casa espírita, na igreja, na sinagoga, no terreiro, nada disso. A proposta é para a vida, né? Então, nós precisamos estar atentos a isso, porque a todo instante nós estamos aí diante das comprovações dessa fé, né, que precisamos robustecer. E hoje a ciência já está demonstrando, né, o quanto a fé afeta a nossa saúde física e, por consequência, também a nossa saúde mental. O quanto a fé, o quanto o nosso neocórtex funciona nos momentos de meditação, nos momentos de prece. Isso já está comprovado hoje. Então, quando a gente fala em fé, como lembrou Mauro, não entendamos fé religiosa somente. É também religiosa. Mas é muito mais que isso. A fé é a crença, é a certeza. Crença não, a certeza de um futuro melhor, é a certeza de um oásis na frente, é a certeza que aqueles primeiros cristãos tinham quando iam para o circo, que iam cantando, e tinham certeza que iam deixar o corpo, e efetivamente o deixaram, né? Às vezes antes até de morrer,
deixar o corpo e ir para um mundo melhor, para um encontro melhor. E hoje nós temos as obras espíritas, os livros espíritas, não só os de Kardec, mas os romances, principalmente, ou as histórias, né, que os autores contam, nos mostrando trazendo mais detalhes, mais colorido, como lembrou o Mauro aí, né? O André Luiz dá um colorido especial à obra de Kardec. Então, hoje nós temos esse conhecimento, temos essa informação. Então, precisamos trazer isso para o nosso dia a dia. No nosso trabalho, na condução, onde estivermos, precisaremos ter essa certeza. É mais ou menos como a oração. Eu não preciso estar de mãos postas, genuflexo, 24 horas por dia. Mas eu preciso estar em estado de prece o máximo de tempo que eu puder por dia. Porque sempre que eu estou em estado de prece, eu estou sintonizado ou sintonizando com os amigos espirituais. E isso facilita o trabalho deles e facilita o nosso. Nesse nosso grupo que está estudando agora, a gente está estudando o Obreiros da Vida Eterna. E o Albano Metelo, que é um dos mentores lá do livro, diz que nós humanos ainda ajudamos pouco, porque a nossa fé ainda é muito instável, é muito variável. Então, precisamos fortalecer a nossa fé, precisamos fortalecer a nossa fidelidade, como lembrou a Rosângela, né? Porque é sermos fiel ao Cristo. De novo, não necessariamente ao Cristo, mas aos ensinamentos do Cristo, às leis de Deus, sermos fiéis a isso, e com certeza caminharemos com mais firmeza, com mais resolução para esse bem-estar ou essa dita salvação que a gente diz, que os evangélicos dizem, os católicos dizem também, né? Essa busca da salvação. É que para nós, salvação tem um aspecto um pouco diferente dos nossos irmãos. Diga, Carlos. Eu achei interessante nesse primeiro parágrafo aqui que ele faz a interpretação dele da fala, né, de Jesus, mas no final ele pede indulgência justamente para aqueles que atacam, né? Ele pede para lamentar e não maldigar aqueles que atacaram. Por isso que eu disse a lucidez de Kardec. É um espírito iluminado. É um espírito, um bom espírito, digamos assim. É um espírito que está lá na segunda ordem, pelo menos. E é o ensinamento do Cristo. Orarmos por aqueles que nos perseguem e caluniam. Porque Kardec é um desses missionários. Lá no Evangelho. Aqui no Evangelho, capítulo 6, o Espírito de Verdade diz lá: o meu apóstolo vos instruirá. O meu apóstolo é Kardec. Então, é um espírito que está ligado, vinculado a missões especiais. E, claro, que precisaria estar, ou precisa estar, de acordo com os ensinamentos de Jesus. Por isso, ele pede, né, indulgência para lamentemos os cegos, porém, não os maldigamos. É só lamentá-los, é só orar por eles. E é o papel de qualquer cristão, orar por todos indistintamente. Tudo bem? Podemos ir no segundo parágrafo? Vamos lá. Depois acrescenta: tome a sua cruz aquele que me quiser seguir. Isto é, suporte corajosamente as tribulações que sua fé lhe acarretar, dado que aquele que quiser salvar a vida e seus bens, renunciando-me a mim, perderá as vantagens do reino dos céus. Enquanto os que tudo houverem perdido neste mundo, mesmo a vida, para que a verdade triunfe, receberão na vida futura o prêmio da coragem, da perseverança e da abnegação de que deram prova. Mas aos que sacrificam os bens celestes aos gozos terrestres, Deus dirá: já recebestes a vossa recompensa. Isso me faz lembrar um outro ensinamento do Cristo,
E os ensinamentos de Jesus são completos, são plenos, são todos. Não dá para pegar um e destacar como se fosse uma fotografia. É como se fosse é um filme. Ele tem um início, meio e fim. E me lembrei aqui daquela passagem quando ele fala daquele cidadão que colheu grande quantidade de grãos e não tinha onde os guardar. E ele derruba os celeiros e constrói novos celeiros e enche os celeiros e depois de encher os celeiros, agora sim, minha alma pode descansar em paz. Porque tem do que se comer, do que comer, do que viver durante muitos anos. E uma voz lhe diz lá, insensato, ainda hoje perderá a salvação alma. Então ele trabalhou tanto para ganhar bens materiais, para guardar grãos, e esqueceu de cuidar do espírito. É o filho pródigo, que sai para gozar a vida material e esquece de cuidar do espírito. E é o que Kardec está nos colocando, nos dizendo aqui. Né? Depois acrescenta: tome a sua cruz, aquele que quiser me seguir. Isto é, suporte corajosamente as tribulações. Priorize as coisas espirituais. É o outro ensinamento dele. Priorize as coisas do reino dos céus. Que as coisas materiais vos serão dadas, segundo ele, por acréscimo de misericórdia. Então, priorizemos os aspectos espirituais. E nós, especialmente nesse caldeirão que nós estamos de transição planetária, e o caldeirão é o planeta, não é o Brasil, é o planeta inteiro, ainda temos uma paixão muito grande por coisas temporárias. Temos paixões por partido. O nome já diz, é partido. Não é o inteiro. Nós precisamos ter cuidado com isso. Porque todos os impérios ruíram. Todos os impérios caíram. Paulo escrevendo aos Coríntios, lá no capítulo 13 da primeira carta. Havendo ciência, desaparecerá. Havendo línguas, sumirá, desaparecerá. Mas o amor ou a caridade permanecerá. Então, precisamos ter isso em mente e buscar essa prioridade para as coisas espirituais. Para o espírito, não para a matéria em detrimento do espírito. Tudo bem? Com isso, nós fechamos o capítulo 24. E aí, iniciaremos o capítulo 25. Então, vamos começar aqui no Buscai e Achareis, que é o capítulo 25. Vamos lá. Capítulo 25. Buscai e achareis. Ajuda-te a ti mesmo, que o céu te ajudará. Observai os pássaros do céu. Não vos afadigueis pela posse de ouro. Ajuda-te a ti mesmo, que o céu te ajudará. 1. Pedi, e se vos dará. Buscai, e achareis. Batei a porta, e se vos abrirá. Porquanto, quem pede e quem procura, acha, e aquele que bate a porta, abrir-se-á. Prestemos atenção aí nos verbos. Pedi, buscai, batei, são verbos no imperativo. São ações no imperativo. Ou seja, faça. Não espere que a porta abra sozinha. Vai lá e bata a porta. Vai lá e peça. É claro que esse bata a porta aqui, gente, por favor, não entendamos literalmente. Mas, se eu estou com dificuldade, peço. Faça uma oração. Converse com o meu anjo da guarda, com Deus, com Jesus, com os amigos espirituais, sei lá, com quem eu tiver afinidade. Mas eu preciso pedir. Porque se eu não pedir, ele não vai fazer. Por isso ele sempre perguntava: o que quereis que eu faça? Quando ele chegava perto de um cego ou perto de um leproso, ele sempre perguntava: o que queres que eu faça? Aqui eu vejo.
tudo bem, que eu seja limpo, que eu tenha isso, que eu possa andar, que eu fique bom. Eram pedidos que ele recebia. Mas era preciso que as pessoas pedissem. O cego de Bartimeu, o cego Bartimeu, lança a capa fora, diz Emmanuel, e sai correndo para Jesus. Ele diz, é um belo símbolo. Precisamos lançar também a nossa capa, que nos impede de andar, nos dificulta, pesa. Precisamos abrir mão de coisas materiais para buscar as coisas espirituais. Por isso, não nos esqueçamos de bater, de buscar, de pedir, porque nos serão dadas de acordo com as nossas necessidades. Eu também queria lembrar aqui o caso da mulher hemorroísa, né? Hum, Que ela não pediu, né, diretamente, né? Ela não teve a chance de tombar diretamente. com Jesus, né? Só É. tocou nas vestes, na ponta das vestes de Jesus. Mas o sacrifício que ela fez foi algo imenso, porque naquela época, a mulher que estava com hemorragia, né? Ela era considerada suja, impura. E quem a tocasse também se tornaria impuro, né? E teria que se fazer todo um processo para essa repurificação. E ela busca com todo essa cultura, né, opressora, né, da época, ela busca ali, se esconde para não ser reconhecida, não ser vista. Então veja o sacrifício, né? E ela de fato nem precisou. Olha o tamanho da fé que ela detinha, ela tinha certeza absoluta que se ela chegasse próxima de Jesus, ela ficaria curada. 12 anos essa mulher sangrando, né? E aí ela toca, imagina Jesus, aquela multidão, né? Empurra para cá, ombro para cá, ombro para lá. Ela toca na ponta das vestes de Jesus, e Jesus sente e diz: uma virtude saiu de mim, né? Então veja como a coisa é séria, né? É séria e muito verdadeira. Interessante isso. Uma virtude saiu de mim. Afinidades. A virtude saiu porque tinha virtude do outro lado, para onde ela foi. A virtude saiu do Cristo e foi para a mulher, porque ela tinha merecimento, que ela tinha trabalhado. Ela não pediu verbalmente, ela pediu trabalhando, servindo, ajudando, amando, crendo, tendo certeza. Então, por isso ela recebeu. E aqui eu imaginei aqui, quando o Mauro estava falando, eu imaginei aqui um ímã, quando você bota um ímã, que quando você inverte os polos, eles se atraem. Quando você bota os polos iguais, eles se repelem. Então, a virtude de Jesus saiu como uma limalha de ferro para um ímã que era aquela irmã que tinha a hemorragia há 12 anos. Então, ela tinha merecimento, ela tinha certeza da cura. Por isso, ela foi curada. E é por isso que Jesus sempre falava: a tua fé te curou. Jesus mesmo não disse que ele curou ninguém. Nenhuma situação, pelo menos eu nunca li. Tá? Se tem lá, eu já li os evangelhos algumas vezes, se tem lá, eu não lembro. Mas Jesus nunca disse: eu curei. A tua fé te curou. A recomendação dele era: vá e não tornes a repetir isso. Não tornes a pecar, não tornes a fazer coisa errada, para não te acontecer coisa pior. Mas a tua fé te curou, a tua fé te salvou. E curar aqui, né, um dia desses nós tivemos uma aula de curar lá na rádio, né, pelo Antônio de Pádua. Curar aqui é cuidar. Por isso, porque a cura é do espírito. Ele cuida do corpo, mas a cura é do espírito, ou precisa ser do espírito. E até ele lembrou o Antônio, na aula que ele deu para a gente, pelo menos eu entendi como uma aula para mim, ele falando no espanhol,
o padre é chamado de cura, porque é o que toma conta do rebanho, é o que protege o rebanho, é o que cuida do rebanho. Então, é chamado de cura. É o cura no sentido de proteger, de organizar, de ajudar, não de sarar. Sarar é um outro verbo. Sarar é uma outra situação. Então, quando se fala em cura, fala, pelo menos dentro do cristianismo, fala-se especialmente da cura do espírito. Tudo isso, Carlos, só no primeiro parágrafo. Pois é. Fazendo analogia, é como se fosse aquele que toma conta das obras de arte, né? O curador, né? Ele cuida Isso. das obras de O arte. curador, exatamente. O curador da mostra de arte de Picasso, né? Ele está cuidando daquela situação. Continuemos? Vamos lá. Qual homem dentre vós que dá uma pedra ao filho que lhe pede pão? Ou se pedir um peixe, dar-lhe-á uma serpente? Ora, se sendo mal como sois, sabeis das boas coisas aos seus filhos, não é lógico que com mais forte razão vosso Pai que está nos céus dê os bens verdadeiros aos que lhes pedirem? Mateus capítulo 7, 7 a 11. Isso está lá dentro das bem-aventuranças, né? Capítulo dentro do Sermão da Montanha, bem-aventurança não, dentro do Sermão da Montanha. Essa fala do Cristo. E é muito interessante isso. Isso nos mostra, ou pelo menos tenta nos mostrar, o amor de Deus. E o que ele diz? Você é mau, você é imperfeito. E se seu filho pedir um peixe, você não dá uma serpente. Se pedir um pão, você não dá uma pedra. Você vai dar um peixe, vai dar pão. Você vai dar coisas boas para o seu filho. Se você que tem dificuldade, que é imperfeito, dá coisas boas para o seu filho, o que vamos imaginar de Deus? Que vai errar em algum modo, em algum momento em relação a nós? E essa é uma outra situação que nós precisamos pensar, porque muitas vezes nós imaginamos que Deus tem errado conosco. Ou pelo menos não aceitamos as dificuldades que apareçam ou que aparecem, nos reclamamos delas. Se elas chegaram, Deus as permitiu. E se Ele permitiu, com certeza elas são boas para mim. Isso não podemos ter essa dúvida. É certeza. Não podemos acreditar somente. Eu preciso ter certeza. Se vem de Deus e chegou até mim, o que é bom para mim. Lembro lá do capítulo 9, item 7, da mensagem chamada Paciência. Quando o Espírito diz lá, a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Então, quando a dor chegar, não a maldigamos, como não maldizemos aqueles que nos perseguem ou nos caluniam. Quando a dor chegar, entendamos o que ela está nos trazendo, o que ela está querendo nos dizer, sobre o que ela está nos alertando. Porque quando a dor chega, a dor física, orgânica, quando ela chega, tem alguma coisa errada no nosso organismo. Segundo os médicos, é morte de célula. Tem células morrendo no nosso organismo quando temos dor. E aí precisamos cuidar disso. A dor, no aspecto espiritual, no aspecto moral, não é diferente. Não morrem células, porque o espírito não tem célula. Mas a comparação é a mesma. Vai nos chamar a atenção para buscar ou para voltar ao caminho. E aí, de novo, me vem à mente a parábola dos dois filhos, lá, o do filho pródigo. O filho pediu dinheiro e saiu, entrou num desvio. Ele saiu da estrada e entrou num desvio. Caminhou, 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 até que a dor bate, no caso dele, a fome, o desespero, ele já estava comendo comida de porcos.
bateu a dor, o que ele faz? Ele volta. E aí ele bate à porta, como nós lemos aqui no primeiro parágrafo. Ele bate à porta, ele pede ajuda. E o pai o recebe, e o pai o ajuda, e o pai faz uma festa para ele. Não é diferente para cada um de nós. Qualquer dificuldade que tenhamos, podemos bater a porta que ela vai se abrir. Agora, abrir a porta não vai tirar a minha dificuldade. Isso é um outro processo que a gente precisa entender. Abrir a porta aqui é me dar saída, me dar força, me dar fé, me dar coragem, me intuir caminhos, intuir saídas do problema. Mas ele não vai caminhar por mim, ele não vai carregar minha cruz. A cruz é minha. Aquele que quiser me seguir, lemos aqui hoje, né? Aquele que quiser me seguir, pegue a sua cruz e me siga. A cruz é minha. Então, precisamos ter esse gesto de humildade de voltar e bater. Bater a porta que ela vai se abrir para a gente, sim, e vai nos facilitar a nossa superação. Superar as nossas próprias dificuldades. Tudo bem? Item 2. Item 2. Do ponto de vista terreno, a máxima, buscai e achareis, é análoga a esta outra. Ajuda-te a ti mesmo, que o céu te ajudará. É o princípio da lei do trabalho, e por conseguinte da lei do progresso, porquanto o progresso é filho do trabalho, visto que este põe em ação as forças da inteligência. Ajuda-te a ti mesmo e o céu te ajudará. Ou seja, faça a sua parte. Deus não vai fazer a minha parte. Ninguém vai fazer a minha parte. Então, eu preciso ter consciência disso. Eu preciso ter certeza disso. E quando eu estou pedindo ajuda, não é para Deus fazer por mim o que eu preciso fazer. É para que Ele me dê força, para que Ele me dê fé, para que Ele me dê coragem, para que eu faça a minha parte. E aí o céu vai me ajudar com toda certeza. E a lei do progresso. Se Deus trabalha e Jesus trabalha, eu também preciso trabalhar. Então, e trabalho é toda ação do bem. Não é necessariamente alguma coisa manual, alguma coisa física. O trabalho pode ser mental, pode ser intelectual, pode ser espiritual. Então, eu preciso trabalhar. Cada um de nós, como espírito, precisa trabalhar. Porque o Pai trabalha. E, de novo, né? Se Deus trabalha, Jesus trabalha, né? Os espíritos superiores trabalham constantemente. O nosso anjo da guarda tem um trabalho enorme, pelo menos o meu, né? Tem um trabalho enorme comigo, né? Está sempre dando muito trabalho para ele. Como é que eu não vou trabalhar, gente? Como é que eu vou querer que eles façam a minha parte? Que eles resolvam a parada por mim? Não tem jeito, não tem como. Eu preciso fazer isso. E cada um de nós, eu entendo, aí, né? Quando eu falo para mim, quando eu leio para mim, mas eu entendo que cada um de nós precisa ter isso em mente. O trabalho é a minha salvação. O trabalho é a nossa salvação. Sem trabalho, nós não vamos sair do lugar. Nós, como diz lá no quartel, a gente vai ficar marcando passo. Né? Marcar passo é marchar sem sair do lugar. Né? A gente vai ficar marchando sem sair do lugar. Se eu não trabalhar, vou ficar marcando passo. Até que a dor aumente muito, e aí me obrigue a esticar a perna e colocar um pé depois do outro, né? Vai ir andando um pé depois do outro e sair do lugar. Diga, Carlos Santos. Isso aqui me lembrou o estudo de ontem, quando foi oferecido trabalho ao André. Talvez ele não sabia disso aqui, mas com certeza a Dona Laura sabia. A dona Laura sabia, com toda certeza. Ele, eu não creio que não soubesse, até porque ele não era cristão, não era muito ligado nisso, e não era espírita, muito menos, então ele não sabia. Mas
ali podemos entender o quanto o trabalho é importante. E nós estudamos no Livro dos Espíritos, a terceira parte do Livro dos Espíritos, não sei o número da lei, mas está lá na lei do trabalho, a partir da questão 614, se eu não estou equivocado, o quanto o trabalho é importante. De novo, o trabalho é que nos salva. E quando sairmos aqui, gente, oremos muito para que tenhamos um trabalho no plano espiritual. Oremos muito para que tenhamos, eu costumo dizer, um emprego, né, no plano espiritual. Que tenhamos a oportunidade de trabalhar, de servir, de ajudar. E para isso, precisamos começar aqui. Vamos fazer sopa lá? Não sei se tem sopa lá, mas a gente vai ter outro trabalho para fazer, né? Vamos fazer palestra? Não sei se a gente faz palestra, mas ajudar a gente vai. Então, vamos nos colocar à disposição para ajudar. Vamos fazer grupo de estudo. Maurício vai fazer um grupo de estudo lá no Umbral. Isso aí. Essa é a ideia. Me convida para lá que eu vou para lá. Participar desse grupo de estudo lá no Umbral. Então, essa é a ideia. Como o texto é grande, sugiro a gente parar aqui, Mauro. Sim. E a gente volta no início do capítulo, na próxima semana. Isso. A gente volta no início do capítulo. Uhum. Ok, Carlos? Hoje é dia 8, na próxima semana é dia 15. Obrigado, pessoal. Obrigado, Carlos, Valdemir, todos que colaboraram, né, na nosso estudo. É sempre muito importante, né, e oportuno nós refletirmos sobre o que estudamos e enxerguemos a aplicação em nossas vidas, né? Porque é para isso que o Espiritismo veio, né? Fazer luz para que nós possamos caminhar mais seguramente, nos orientando em nossas escolhas e nossas decisões, né? Então, que a gente possa usá-la pujantemente aí em nossa jornada. Então, vamos fazer a nossa prece, encerrarmos o nosso dia de hoje, desejando a todos uma semana feliz, de muita paz. E a Ti, mestre amado Jesus, nós agradecemos imensamente por esses momentos em que nos reunimos, com certeza em Teu nome, para aprendermos um pouco mais dos Teus ensinamentos, desse Consolador que Tu nos enviaste, e que ele sirva como farol, guia em nossas vidas. Jesus amigo, Tu possa, ao escutar nossas rogativas, e nos enviar as bênçãos de que todos nós necessitamos, para que sejamos firmes e fortes na perseverança em nossas lutas particulares, para alcançarmos dias melhores. Obrigada, Senhor, despede-nos em Tua paz, hoje e sempre, graças a Deus. Beijo, pessoal, uma semana feliz para todos. Beijo, boa noite para todos. E amanhã estaremos Boa lá na noite, rádio, boa estaremos noite. na nossa casa, tá bom? Boa noite. Até Forte amanhã. abraço a todos. Amanhã na rádio. Boa noite, pessoal.